Olá, meus amores, boa noite. Espero que a internet deixe eu fazer minha live hoje, né? Que eu tive um probleminha aqui, mas parece que já voltamos. Como sempre, eu gosto de deixar aqui fixado para vocês o tema da nossa live. Bem-vinda, Adriana, bem-vinda todo mundo que tá chegando, bem-vinda, Juliana. Hoje a live vai ser sobre depressão na adolescência e eu vou dividir essa live com minha amiga Jamile, psicóloga. Boa noite, Julie. Psicóloga que trabalha comigo no Coruja Lilás e que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é tão complicado, complexo, mas que às vezes passa despercebido, principalmente quando a depressão já tem um tabuzinho, né? Mas quando é com adolescente, acho que tem um pouquinho mais. Então vamos esperar um pouquinho a Jamile chegar. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos. A intenção hoje é a gente trocar um pouquinho. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer também. Mas eu vou trazer a minha experiência, que eu tive depressão na adolescência, e a Jamile vai trazer também as questões mais teóricas, as questões de sintomas, as questões clínicas, né? Então, hoje eu vou abrir um pouquinho mais a minha vida, né? Comecei a abrir para vocês na semana passada, quando eu falei da deficiência temporária que eu tive na adolescência. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Foram coisas que aconteceram meio que simultaneamente. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Muito feliz em ter vocês aqui. Deixa eu só ver aqui se... não, pensei que dava para eu ver aqui. Jamile. Mas assim, ela já deve estar chegando. Enquanto isso, vou explicar qual vai ser a dinâmica da nossa live hoje. A gente vai... eu primeiro vou introduzir e falar um pouquinho. Ó, a Jamile acabou de chegar. Então, peraí. Jamile, faz a solicitação para mim, para eu poder dividir a tela contigo. Vê se você consegue fazer a solicitação aí. Oi, Dani, bem-vinda. Gente, me deem força, tragam energias positivas para que eu não chore hoje, porque a semana passada eu já chorei, né? Não quero chorar de novo, não. Mas acho que hoje eu tô com o meu controle um pouquinho melhor. Já inalei meu balance para estar com o emocional bem equilibrado. Para quem não sabe, balance é o meu óleo essencial preferido, na verdade o mix de óleos essenciais preferido da doTERRA que eu utilizo e que ele me ajuda muito a voltar para o eixo, a controlar minhas emoções. Então, preventivamente, eu já fiz uma aromaterapia com ele para me ajudar. Bem-vinda, Dani, bem-vinda, Gil. Pronto, apareceu. Já aceitei, vamos ver aqui. Acho que só tá aguardando. Não sei se é conexão. Ah, pronto, já tá dividindo aqui. Oi, amiga! Oi, boa noite. Boa noite. Oi, me ajude, viu? Por favor. Vou precisar de sua ajuda. Pena que eu não tenho óleo aqui também para fazer uma inspiração. Eu recomendo, viu? Mas assim, eu fico brincando um pouco com essa questão de chorar, mas hoje eu já tenho isso mais fortalecido em mim, que não tem problema nenhum em chorar e tal. Mas realmente, eu não queria ter chorado na última vez, mas não teve jeito. É Normal, complicado. normal. Relaxe, hoje vai dar tudo certo. Vai sim. Então, assim, gente, retomando o que eu falei um pouquinho antes, né? A intenção hoje é a gente falar sobre depressão na adolescência. Eu convidei Jamile para meio que ela vai poder explorar à vontade aí a minha experiência, se ela quiser fazer uma análise, fique à vontade, tá, amiga? Tá Mas Jamile é certo. psicóloga, ela trabalha comigo também no Coruja Lilás Online. E eu pedi a ela para ela trazer mais as questões clínicas, que a gente tem tanta dúvida, explicar o que é depressão. Eu acho que depressão às vezes é muito mal visto e mal entendido. Muita gente acha que é besteira, muita gente acha que é frescura, milhões de coisas. Inclusive,
Eu vi que no Instagram de Jamile tem uns posts bem interessantes falando sobre isso, tá, gente? Então acho que vale a pena vocês ir lá, olhar esses textinhos que ela fala, o que não é, o que é mito, o que é verdade. É bem interessante, porque eu acho que as pessoas não conhecem de fato a depressão. Mas quando se fala em depressão na adolescência, eu acho que ainda dá uma pioradinha. Porque as pessoas têm aquele preconceito, é frescura de adolescente, é rebeldia de adolescente. E por isso acaba não levando tanto a sério. Então a intenção hoje é a gente desvendar um pouquinho sobre isso. A Jamile vai trazer questões aí iniciais, eu vou passar a fala para ela explicar o que é depressão, explicar um pouquinho sobre isso, e depois eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Como eu disse na live anterior, que eu fiz sozinha, a intenção é trazer duas situações ruins que eu tive na adolescência, mas que sirva de exemplo e quem sabe até de motivação para outras pessoas. Na live anterior eu falei da deficiência temporária que eu tive, uma deficiência física, e hoje eu vou falar sobre a depressão. Amiga, é com você. Pode falar um pouquinho aí para a gente explicar o que é depressão, como é que ela acontece? Ok. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui, compartilhar essa tela com essa pessoa linda do Batom Lilás. É um prazer poder contribuir mais uma vez, né? Nessa última segunda-feira de cada mês, a gente pode trocar, né, essa ideia aqui, compartilhar alguns conhecimentos de psicologia, de pedagogia, de psicopedagogia, e assim a gente vai evoluindo, né? Como você mesmo fala sempre nas suas falas. E para mim é um prazer poder fazer isso, né, e contribuir para nossos amigos, nossos conhecidos, para todos que estão aqui. Então, como o Thaís falou, né, eu me chamo Jamile, alguns aqui eu creio que já me conhecem de outras lives. Jamile Almeida, sou psicóloga, trabalho junto com a Thaisiane no Coruja Lilás, na plataforma que ela é idealizadora, quase que não sai. E é um prazer poder estar com ela. E assim, para mim, é um motivo de satisfação trazer um tema tão relevante, né, há muito tempo, não só agora, mas eu vejo que é algo de longas datas, mas que a gente vem vendo que vem só piorando, né? Antes como leitora, antes de fazer a graduação, como curiosa, e hoje como profissional da área, para mim é um motivo de satisfação poder contribuir, né, com pessoas que sofrem com esse mal, pessoas que têm algum familiar, algum amigo que sofre com isso, né? Então a gente vai poder ajudar tanto quem já tem a doença, pessoas que querem ajudar outras pessoas, saber como lidar com essas pessoas. Então, vamos contribuir aqui de toda forma que tiver. Então, gente, depressão, né? Às vezes o nome assusta um pouco, né? Quando a pessoa ouve assim, essa palavra, depressão. Muitos até escondem que tem, muitos evitam falar, né? Mas a gente sabe que a gente tem que falar, tem que aprender mesmo sobre, para quando vier um caso perto, próximo a gente poder identificar e ajudar. Então, a depressão ou transtorno de humor, né? Como a gente costuma chamar, o transtorno depressivo maior, que é como a gente tem lá no classificado o nome dele no manual, né? Psicologia. Ele é um transtorno de humor caracterizado aí por tristeza, e aqui eu já meio que diferencio a questão da tristeza com a depressão, né? Muitos confundem. As pessoas costumam dizer assim, estou deprimida, estou triste. Às vezes por algo que aconteceu no dia a dia, estou deprimido. Mas a gente sabe que há uma diferença, né? A tristeza é algo inerente ao homem, né? Todos nós sentimos tristeza em algum momento pela perda de um ente querido, pela perda do emprego, pela perda de um animalzinho. Então a gente se sente triste, mas logo passa e a gente consegue tocar o barco, né, na nossa vida. Já a depressão não. Vem a tristeza, mas é uma tristeza que se prolonga muito. É uma tristeza aí exacerbada e que você muitas vezes não tem um motivo aparente para sentir a tristeza. Você não sabe nem por que você está triste. Então tem essa característica, a questão da tristeza, uma tristeza prolongada. E também a questão da perda da energia, que a gente chama da fadiga, a pessoa tem dificuldade em fazer coisas simples que ela fazia antes e agora ela
tem essa dificuldade. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, tem pessoas que não conseguem, no caso dos adolescentes, né, que a gente vai falar hoje, tem dificuldade de ir para a escola, não quer ir para a escola. Ao invés da tristeza, o adolescente ou a criança traz a irritabilidade, né, o choro, fica sensível. Então, é algo também que a gente pode trazer como característica. E assim, a depressão, ela vai ter 3 graus, digamos assim. A leve, a moderada e a grave. A leve você consegue identificar mais rapidamente, a pessoa consegue viver sua vida normalmente, né, trabalha, estuda. Já a moderada e a grave, muitas vezes tem que ter uma intervenção medicamentosa, precisa da psicoterapia, o acompanhamento psicológico. Então, assim, existem esses 3 estágios. Muitas vezes, quando já está num estado grave, às vezes, tem delírios, né? A questão do estado psicótico. Então, a pessoa tem alucinações, ver coisas, ouvir vozes. Então, ela vai migrando, muitas vezes, para esse lado mais patológico, mais crônico. E, assim, existem outros sintomas. Eu acredito que Thay deve ter sentido alguns. Ela vai poder falar aí, né? E a questão da insônia, não sei se você sentia insônia, ou o adolescente muitas vezes, pelo contrário, dorme demais, né? E às vezes é, é taxado como preguiçoso, tadinho de manhã, não quer ir para a escola, então, né, tem a questão de querer ficar na cama, a questão da fadiga, ele não tem energia para fazer algumas atividades simples do dia a dia. Tem pessoas que têm até dificuldade de se levantar, tomar banho, né? Então, tem esses sintomas. A culpa excessiva, né? Aquele sentimento de culpa, de algo que nem ele mesmo sabe, mas ele se sente culpado. Alteração no apetite, né? Tem a questão da alteração do apetite. Muitas vezes comem demais ou não comem nada. Tem essa alteração. A questão da concentração, né? O adolescente passa por essa questão da concentração e acarreta prejuízos, né, na vida escolar, na questão escolar. Pode sentir também dores no corpo, às vezes em várias partes do corpo, né? E você faz exames, você faz radiografias, você faz exames, vai para o médico e não dá nada, você não consegue identificar nada ali físico, mas você sente aquilo e isso também é motivo de você ficar angustiado, porque você está sentindo aquela dor, aquela coisa no coração e os exames não dá nada. Então, assim, tem esses sintomas, né? Eu quis trazer, assim, alguns sintomas mais comuns, mas existem outros sintomas, isso vai diferir muito de pessoa para pessoa. Às vezes pode surgir um sintoma inusitado, e quando vê, é a questão da depressão. Né? Então, assim, existem vários sintomas. Pai quer falar alguma coisa, assim, se ela se identificou com alguma coisa. Você clareou um pouquinho minha mente de coisa que eu não. Eu até anotei enquanto você estava falando uma coisa que eu tinha esquecido, para eu falar também, né? E um sintoma que você falou aí, eu nunca tinha associado à depressão, eu não sabia, que era a culpa. A culpa sempre me acompanhou muito, né? E eu não sabia que era também um sintoma da depressão. Não sabia. Sim. Esse sentimento, né, excessivo de culpa, de que a pessoa fez alguma coisa, ou ela tá assim porque ela, né, fez alguma coisa de errado. Então, esse sentimento ali existe sim. Eu não sabia. Mas vamos lá. A parte mais difícil da live. Gente, eu vi alguns comentários aí subindo. Quero agradecer pela presença de pelo boa noite de todo mundo. A minha incentivadora a fazer essa live chegou aí. Érica, minha prima e irmã. Obrigada, Érica. Obrigada pelo apoio. Vi a outra Érica aí também, Érica Campos. Todos que estão chegando, Elton, todo mundo que está chegando aí. Obrigada pela presença. Bom, minha experiência, vamos lá. Eu sempre tive, e aí Jamile como minha amiga, né, acho que pode até confirmar isso, eu sempre tive um histórico de ser muito chorona, né, como eu sempre falo, mas assim,
analisando, olhando hoje para trás, o que eu percebo é que eu sempre tive um emocional frágil. Então, eu sempre tive aquele emocional muito frágil. Ou chorando muito, ou não sabendo equilibrar minhas emoções de forma geral. E é por isso que hoje tanto eu busco equilibrar mais minhas emoções, trabalhar minhas emoções. Mas eu percebo assim, olhando para trás, fazendo uma análise, que isso começou desde cedo. Talvez pelo meu histórico, por problemas familiares, por muitas experiências de rejeições de várias formas diferentes. E do mesmo jeito que eu falei na última live, eu não vou citar nome, eu não estou julgando ninguém. Eu tô falando aqui com muito amor para ajudar pessoas. A intenção não é apontar dedo nem julgar ninguém, mas essa é a minha história. E eu, sinceramente, hoje sou grata até pelas coisas ruins, ou principalmente pelas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Porque a Thaisiane de hoje é graças a tudo que eu vivi, inclusive as coisas ruins. Mas eu acho que eu tive um histórico aí de algumas rejeições, eu tinha uma dificuldade de controlar minhas emoções, eu chorava por tudo. Tanto no sentido, assim, de chorar, porque até de alegria, mas assim, chorar porque tô triste mesmo, mas se eu tivesse com raiva, eu chorava, se eu tivesse irritada, eu chorava. Se eu tivesse, por exemplo, discutindo, brigando com uma pessoa, eu às vezes ficava irritada comigo mesma porque eu não conseguia brigar sem chorar. Né? Então isso sempre foi muito forte em mim e por causa disso eu sempre fui muito taxada de dengosa, né? E assim, no meu histórico, eu faço questão de trazer alguns pontos, eu vou trazer bem resumido, porque o foco é a depressão, mas para entender como eu cheguei ao ponto da depressão. Aos 8 anos, eu fui diagnosticada com enxaqueca. Porém, eu sempre fiquei muito doente mesmo. Inclusive, Jamile, queria até que você comentasse sobre uma coisa, que eu sempre fui taxada de que eu fingia estar doente. E eu lembro que o psiquiatra na época falou bem assim: você pode sim ter sintomas emocionais, mas não significa que você está fingindo, você realmente está sentindo. Então, eu sempre fui taxada por, essa dor de cabeça é inventada, é para chamar a atenção. E aquilo ali sempre foi mexendo comigo ao ponto de eu me questionar. Será que eu tô me sentindo mal mesmo? E me sentir culpada, porque eu sempre era o peso da família. Eu era sempre quem estava doente, era quem em festas, às vezes eu estava doente, aniversário de alguém e tal, sempre estava indo para o hospital, gerando custo. Como eu disse, na época que eu tive a deficiência física, eu gerei um custo imenso para minha mãe, eu sei que eu gerei, mas eu não tive culpa. Hoje eu entendo que eu não tive culpa, mas eu me sentia muito culpada, e agradeço a Mili por agora me dizer, né, que essa culpa também era da depressão, eu não sabia. Eu sempre me senti muito culpada. E assim, aos 14 anos, não, antes disso, né, entre 10 e 11 anos, ficava indo para o hospital direto e tive uma rouquidão que levou 1 ano, ou seja, eu fiquei rouca durante 1 ano e ninguém descobria o que era. O Jamile falando agora, né, da questão dos sintomas que ninguém identifica, talvez o problema já tivesse começado aí, eu não sabia. Ninguém identificava qual era o motivo da minha rouquidão, até que aos 11 anos eu voltei a morar com minha avó. Então eu morei com minha avó até os 7 anos. Aos 7 anos eu fui separada de minha avó e de painho. E aí foi quando eu comecei a ter piorar a questão de saúde, né? Com 8 anos descobri enxaqueca e tal. E aí de 10 a 11 anos eu tive a rouquidão. Com 11 anos eu voltei a morar com minha avó, que foi quando eu conheci Jamile no interior, em Cruz das Almas. E aí minha voz voltou. Pronto, foi o motivo perfeito para a família toda dizer que eu passei 1 ano fingindo estar rouca. Agora, como é que uma criança ia conseguir 1 ano fingir que está rouca, né? Mas eu fui taxada de que eu fingi 1 ano estar rouca para voltar a morar com minha avó. Realmente, depois que eu voltei a morar com ela, eu melhorei. E aí, aos 14 anos, 13 anos mais ou menos, eu voltei para Salvador. Aos 14 anos, infelizmente, eu perdi painho, que é o meu avô materno que me criou. E aos 15 anos, que é uma data tão forte para as mulheres, né? Foi o meu primeiro aniversário sem painho. Mas teve uma coisa mais forte ainda nos 15 anos, o primeiro aniversário sem painho. É que painho fazia aniversário um dia antes de mim, que inclusive é o mesmo dia do aniversário da mãe de Jamile. Então, assim, ele fazia dia 11 e eu fazia dia 12. E aí a gente... foi muito estranho, eu sempre comemorei o aniversário com ele. E aí, justo nos meus 15 anos, eu não tinha ele para comemorar o aniversário comigo. Alguns meses depois, eu descobri a apendicite,
Foi o que eu falei na última live, não vou me estender sobre isso, quem quiser depois assiste a outra live. Mas com 15 anos também eu descobri apendicite, e a apendicite me gerou uma deficiência temporária devido a um erro médico. Bom, aí eu comecei a ter insônia, eu comecei a chorar demais, eu comecei a. Eu hoje defino como mania de perseguição. Eu achava que estava todo mundo contra mim, sabe? Ao mesmo tempo que eu me sentia culpada por tudo, eu sentia que estava todo mundo contra mim. E eu também era muito julgada, e aquilo ali me fazia muito mal. Eu relatei na última live até uma experiência em que de tantas pessoas reclamarem de que eu dava trabalho para acordar, para tomar medicação e tal, eu tentei um dia ficar 24 horas sem dormir, para que eu não desse o trabalho a ninguém de me acordar. Só que o problema é que eu tomava às 10 da noite um antidepressivo para me dar sono, e aí ele me dava sono e 6 horas da manhã eu tinha que tomar outro. Então eu tentei ficar acordada entre 10 e 6 da manhã para não dar o trabalho de ninguém me acordar. Triste ilusão de uma menina que achava que eu conseguir, mas a medicação me derrubou e a situação ficou pior porque aí todos brigaram comigo, porque eu fui irresponsável de não dormir e dar mais trabalho para acordar de manhã. Mas assim, sintomas principais que eu senti era insônia, só melhorei a insônia quando eu comecei a tomar remédio, mas aí o remédio me fazia dormir demais e eu tinha dificuldade de acordar no outro dia. Eu tive muito choro, eu chorava muito, eu passava assim muito tempo chorando. Ao contrário de, assim, geralmente muitos adolescentes preferem se isolar no quarto e tal. Como eu não tinha um quarto só para mim, né? Eu sou filha de irmã de 2, né? Então são 3 irmãos. E aí eu não tinha um quarto só para mim, então ficar sozinha não tinha essa possibilidade. Eu às vezes me sentia melhor na rua. Porém, eu tinha dificuldade de locomoção e aí eu não podia ficar indo para a rua. Eu me sentia melhor na escola, eu me sentia melhor na rua. Infelizmente, e mais uma vez, não estou aqui para julgar, cada um fez o que pôde, no momento que pôde, com a experiência que tinha, mas infelizmente, na minha família, eu fui muito julgada, eu fui muito condenada, e eu tive mais apoio na escola, e também no estágio que eu fazia. Eu fazia um estágio na Cefaz, eu tenho um grande amigo até hoje, que é o Gui, que era quem, mesmo depois que eu saí da Cefaz, ele me ligava. Tive brigas dentro de casa porque ele me ligava para eu desabafar e as pessoas ficavam contra ele. Foi assim um inferno que eu vivi, infelizmente. Não bastava a confusão que é a adolescência, hormônios, estresse, cólica, menstruação, tudo isso, mas também todo o transtorno da depressão. Só que eu não sabia que eu tinha depressão. E ninguém sabia, né, na verdade. E aí eu misturo a questão da falta de conhecimento, que é um dos motivos que me fizeram trazer essa live aqui, é trazer conhecimento para as pessoas, mas eu acho que a falta de conhecimento da minha família, das pessoas que estavam ao meu redor para identificar que aquilo era depressão, mas também um certo... Juliana falou aí, um certo preconceito, de certa forma, sim, um certo preconceito com minha personalidade. Então, assim, ela tem a personalidade dengosa, chorona. As pessoas achavam que eu fazia tudo para chamar a atenção. Então, não, ali ela só está chamando mais atenção. Outra coisa que também me doeu muito e que foi o que eu mais vivi foi que eu fui taxada de louca. Então, o que eu ouvi várias vezes foi: vamos internar ela, você está com distúrbio, a gente vai te internar, você está louca. Eu tenho uma genética de problemas mentais, né? Então, chegou ao ponto até de fazer essas comparações. Deve ser a genética, tá puxando a quem tem o problema mental na família. Então, assim, coisas muito cruéis que eu ouvi. E mais uma vez, eu não estou querendo apontar o dedo, só estou trazendo a experiência. Mas o que mais me doeu foi realmente eu ser o tempo todo taxada como louca e as pessoas só dizerem que eu ia ser internada. Eu tinha muito medo de ser internada. E me culparem também, né? Me culparem pelo que eu estava sentindo, que eu estava só dando mais custo, que eu fazer o tratamento com psicólogo seria mais um custo no plano de saúde. A minha primeira experiência com psiquiatra foi bem interessante. E até hoje eu agradeço por eu ter ido para o psiquiatra, porque, assim, existe um preconceito muito grande, acho que até maior contra o psiquiatra do que contra o psicólogo, eu acho, né?
E quando eu fui para o psiquiatra, eu não fui para o psiquiatra porque estavam suspeitando que eu estava com depressão. Eu fui para o psiquiatra porque achavam que eu estava louca. E eu lembro que na época eu tinha um celularzinho, aqueles celularzinhos pequenininhos e tal, era a época de mensagem de texto, não era o WhatsApp. E eu recebi uma mensagem de texto, não vou citar o nome de quem foi, dizendo assim: não fale nada na consulta. Você não tem que falar nada. Você só tem que escutar e deixar sua mãe falar. E foi o que eu fiz. Eu não tinha a quem recorrer, eu não tinha quem pedir orientação. Eu não tinha. Na verdade, eu só tinha, assim, de adulto que me ouvia, era Guilherme. Que não era da minha família, que às vezes tiravam o telefone de mim porque diziam que eu estava inventando coisas para ele. E talvez até, não sei, não posso até ter falado alguma coisa, como o Jamil falou, né? A depressão às vezes traz delírios. Pode ser que eu estava com mania de perseguição. Mas era o único adulto que eu me sentia assim, mais à vontade de falar, era Guilherme. E eu não tinha quem recorrer, mandaram eu ficar calada, eu fiquei calada. Quando eu cheguei na consulta com o psiquiatra, minha mãe falava, explicava o que estava acontecendo e tal, e eu calada, de cabeça baixa. Até que o psiquiatra falou: mas a consulta é de Thaís, por que Thaís não fala? E eu continuei calada, de cabeça baixa. Aí ele perguntou de novo: eu só vou continuar na consulta se ela falar, porque a consulta é de Thaís. E aí eu peguei o celular e mostrei para ele. Mostrei a mensagem que eu tinha recebido. E aí foi que ele entendeu e tal. E ele disse: não, eu quero ouvir de Thaís, eu quero tentar conversar com ela. Ele tentou uma consulta comigo sozinha, né, para eu poder me sentir mais à vontade de falar. Infelizmente, isso não foi possível. Eu fui trocada de psiquiatra. E pelo menos o outro psiquiatra eu consegui falar, eu consegui entrar só na consulta. E ele me direcionou para medicação. Eu lembro eu lembro até o nome do medicamento para você ver como marcou minha vida, mas não vou citar aqui. Ele passou a medicação. Eram duas medicações, um era antidepressivo mesmo e outro também era meio calmante, mas que me ajudava lá na questão da minha dor da perna, né, da deficiência temporária que eu tive. E eu fui fazer psicoterapia. Eu fazia toda semana, eu lembro até hoje, era toda quinta-feira, eu fazia sessão com ele. Era difícil para ir, porque era uma ladeira para subir, eu tinha deficiência temporária, eu tinha essa dificuldade de subir. Até que depois um namorado da época começou a me levar aí comigo. Ele era super ciumento e não gostava que eu entrava sozinha na consulta, porque ele achava que ele tinha que entrar na consulta também. Mas foi quem me deu muito apoio. E uma coisa que eu anotei aqui, né, que Jamília falou que me fez lembrar, é que eu tive na época uma dor muito forte na coluna. Era uma dor muito forte na coluna. Na época, os médicos, né, os ortopedistas, achavam que era desencadeado pelo mancar. Como eu mancava, né, eu tinha um problema numa perna, jogava todo o peso na outra. Engordei por causa da medicação. E aí eles achavam que a dor na coluna foi desencadeada pela má postura, pelo mancar e tal. Anos depois, estudando sobre depressão, eu vim ver essa relação que Jamile falou de dor e depressão. Inclusive, eu li uma pesquisa há um tempo atrás de que dores na coluna têm muita relação com depressão. Então, assim, eu até hoje sou muito curiosa, eu não formei em psicologia por N motivos, me aproximo das psicólogas, tenho duas muito próximas para mim, na verdade, três pessoas muito próximas de psicologia para me dar suporte, que é meu marido, apesar de ele não clinicar, não gostar de clinicar, mas ele é professor na área de psicologia, Jamile, que me abençoou trabalhando comigo, e Érica, minha prima também, que é formada em psicologia. E agora eu tô com uma outra prima fazendo psicologia também, que é a Vivi, que faz as lives aqui comigo também. Então, e eu sempre fui curiosa, eu sempre li muito, estudei muito sobre psicologia, e depois eu vim entender, né, um pouco disso. Mas, assim, uma reflexão que eu faço aqui para vocês, eu consegui não chorar, meus olhos encheram de lágrimas, mas não chorei. Mas, assim... que é um pedido, na verdade, um apelo, que a gente tem um olhar mais carinhoso para o outro. Porque o fato de que eu fui tão julgada fez eu ter pouco apoio. Na hora que a pessoa está passando por isso, ela precisa de apoio.
E uma coisa que me marcou muito foi que o psicólogo me deixou claro, ele me fez perceber, né, durante lá todas as sessões, que a minha depressão não era por causa da deficiência, porque até então eu achava que eu fiquei com depressão por causa da deficiência temporária que eu estava vivendo. Inclusive, a minha família toda taxou dessa forma. Ah, a depressão é porque ela não está sabendo lidar com perder a força e o movimento da perna, porque ela quer ir para festa, ela quer fazer as coisas e não pode. Mas, na verdade, ele me fez perceber que eu sempre tive um emocional frágil, que eu tinha vários buracos ali na minha vida, várias falhas que eu nunca consegui entender ou preencher, vários históricos de rejeição. E eu já comecei a sofrer com a culpa desde quando eu fiz a cirurgia de apêndice, porque quando eu fiz a cirurgia de apêndice, eu fiquei extremamente dependente. Então eu tinha que esperar alguém para me dar banho, para dar medicação, para levantar, porque eu fiquei de cama. E era o tempo todo, você toda hora quer uma coisa. Eu tô cansada, ainda tenho que te dar banho. Então assim, era o tempo todo reclamando. Eu me sentia literalmente um peso na vida da minha família, um peso na vida das pessoas. E isso por eu estar 15 dias de resguardo. Imagine depois ficar quase 2 anos com uma deficiência temporária. Aí que eu me sentia mais um peso ainda, porque era um peso financeiro, era um peso por depender dos outros o tempo todo. Era assim, era uma sensação horrorosa, muito ruim mesmo. E eu faço um apelo aqui, principalmente para as mães de adolescente. Já chamei até a atenção de algumas mães quando eu percebo, já cheguei a orientar alguns alunos meus a serem encaminhados para psicólogo, psiquiatra, por terem depressão e as mães falarem, não, é frescura, é coisa de adolescente. Gente, não é, depressão é coisa séria. E talvez, quando a gente identifica mais cedo, aí Jamile talvez possa clarear mais isso, talvez o tratamento fosse até melhor, né? Eu, graças a Deus, fui considerada como curada, digamos assim, né? Não sei se seria essa expressão a falar, mas eu me cuido muito hoje, eu cuido muito da minha mente, porque eu sei que eu tenho a genética e eu tenho a predisposição para ter depressão. Então, eu tenho cuidado, e quem me acompanha nas stories vê que eu cuido muito do meu corpo e da mente, mas quando eu cuido do corpo, não é só pelo corpo, é pela saúde e porque é comprovado, né, que também ajuda na mente. Amiga, é com você. Então, né? Você falou a questão da predisposição genética, a questão da genética, né? Porque as pessoas, elas leem até um pouco, ou veem assim, nas redes sociais acerca da depressão, e muitas vezes se questiona, mas como? Qual é a causa disso? Como que a pessoa adquire essa doença? Né? Então, assim, a gente não tem uma causa específica. O dia que encontrarem uma causa, vai ser muito bom, né? Pelo menos para ter algo para se apegar. Mas aí falou a questão da genética. É um fator, né? É um fator, seria uma causa, né? O fator genético não é o único, não é o que determina, né? Porque tem pessoas que têm, pessoas na família que têm a depressão, outras comorbidades, e no entanto elas não têm, não fica com a depressão. Já tem outras pessoas que não têm caso na família e acaba devido a outros fatores, no caso, seriam os fatores ambientais, a questão psicológica mesmo. Tem pessoas como Thaís, né? Tem uma personalidade mais sensível, mais frágil. Então, a depender daquilo que ela for exposta na adolescência, na fase infantil, ela pode também ficar, né? Adquirir a depressão. Então, assim, causas, fatores genéticos, ambientais, que seriam violências sofridas, abusos, né, até a questão da pobreza mesmo, né, tem criança, adolescente que passa por uma questão assim, de uma pobreza, uma vulnerabilidade muito grande, então pode ser também um fator, e também aspectos psicológicos, né, são os três mais ou menos que a gente consegue identificar e estudar, né, quando chega o caso para a gente consegue ali fazer um mapeamento e mais ou menos, né, o diagnóstico, geralmente o psiquiatra faz esse diagnóstico também, né, mais preciso, e aí a gente mapeia, né, nessas três áreas. Outra coisa que a gente poderia até ver como fatores de risco, né, a questão do estresse, da ansiedade, né, tem crianças, adolescentes que é exposto a isso, pais ansiosos, pais estressados, brigas, né, entre casais, entre os pais,
separações, né? Então, tudo isso entra como fator de risco também. A questão dos traumas, que o Jeff falou em outra live, né? E também algo para os adolescentes, para os pais prestarem bastante atenção, é a questão da exposição em redes sociais muito tempo, questão da internet, né? Eles acabam tendo um estímulo muito grande. Não que as redes sociais, a internet, ela vai causar depressão, mas isso favorece para a questão do isolamento, né? Tá, disse que ela não tinha essa coisa do isolamento, mas a gente vê que o adolescente já meio que se isola um pouco, né? Essa fase do adolescente já é um pouco complicada. E mais quando vem o problema da depressão, então eles tendem a se isolar mais. Eles se isolam, mas eles ainda continuam ali na amizade, na depressão, nem a amizade não é interessante, eles acabam se isolando mesmo. E as redes sociais acabam sendo um refúgio para eles, né? Ficarem muito tempo ali. Aí vem outra questão, a questão de que nas redes sociais a vida dos outros é muito bonita, muito bela, né? Ninguém tem problemas e você Verdade. já tem uma crença negativa acerca de você, e aí você acaba se comparando com o outro, com a vida do outro, que é muito. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né? Do que a nossa. E aí vem a frustração, porque que minha vida não é daquela maneira. E se você já tiver uma predisposição a ter um problema de depressão, você pode, né, enveredar por isso. Então, a questão que eu chamo a atenção dos pais, dos professores, dos cuidadores, é colocar limite essa questão, né, dessa exposição às redes sociais, ficar muito tempo em frente à telinha. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado com isso também. O que é que a gente poderia falar mais? Como, É, quando você fala aí da questão do isolamento, né, eu me lembrei de uma coisa. Eu falei que eu não me isolava muito em casa, né, que é típico do adolescente, principalmente, até acho que até sem depressão, né, de querer se isolar. Eu, de certa forma, eu acho que eu mascarava um pouco o meu sofrimento com isso. Porque eu sempre tive uma característica e você sabe bem disso, de gostar muito de ouvir os meus amigos, mas não gostar muito de levar os meus problemas para os meus amigos. Mas eu me sentia bem no meio dos meus amigos. Então, muitas vezes, quando eu não estava bem, eu ia para o meio dos meus amigos fingir que estava tudo bem. Então, acho que era até uma forma de mecanismo de defesa. E eu me lembrei de um lugar que às vezes eu me isolava, que era dentro da escola. Na escola tinha uma escadaria, na verdade, tinham duas escadarias. Uma que ia para as salas, né? Que era onde todo mundo transitava, mas tinha uma outra escadaria que também ia para salas, mas só que a grade sempre ficava fechada, então ninguém usava aquela escadaria. E aí a primeiro vão da escada virava uma espécie de arquibancada. A gente sentava lá para lanchar, sentava para conversar e tal no horário entre as aulas e tal do intervalo. Só que o segundo e o terceiro vão da escada ninguém subia, porque sabia que o portão lá em cima estava fechado, não tinha acesso a nada. E era ali que às vezes eu me isolava. Então, às vezes, eu ia para aquele local onde sabia que não tinha ninguém quando eu queria chorar. E até hoje eu tenho esse costume, talvez seja da época ainda da depressão que me acompanhou até hoje, que quando eu quero chorar sozinha. E aí eu ia para esse vão dessa escada para chorar, porque em casa eu não tinha muito espaço e tal, não tinha outro lugar, eu geralmente chorava no vão da escada da escola. Foi uma maneira que você encontrou de colocar, externalizar, né? Colocar para fora o seu sofrimento, a sua angústia, né? Até aí não há problema. O ruim é se você somatizasse, tipo, a sua angústia fosse blocasse, como você falou, da dor na coluna, né? Talvez seja uma somatização ali por conta da angústia, da tristeza, de não ser compreendida, né? De muitas vezes a culpa, a questão das pessoas que estavam ao seu redor também não contribuía para a sua melhora, né? Você trouxe aí bastante suas falas, né? De que você não era compreendida e também era julgada, né? O que é pior. Então, assim, você acabava, né, se isolando mesmo para chorar, para de alguma forma colocar isso para fora. Então, eu vejo isso como algo positivo, né? A questão do choro em si.
Outra coisa que você falou, que você era taxada como que você queria chamar atenção. E, de fato, né? Para uma criança, um adolescente que muitas vezes não é compreendido, não tem a devida atenção, eu não sei, não posso falar como que foi sua adolescência, como era o tratamento, né? Seus pais com você, dos seus cuidadores, mas uma criança que ela, muitas vezes os pais trabalham muito, não tem tempo para dar devida atenção. Então, ela quer chamar mesmo a atenção de alguma forma, né? Por isso, muitas vezes, vem a questão da irritabilidade. Tem crianças que a questão não para quieto, os pais falam da questão da hiperatividade e tal. Muitas vezes não é nem hiperatividade. É porque a criança quer dizer, olha, eu existo, eu estou aqui, olha para mim, né? Mesmo, tem crianças que aprontam, né? A gente apronta muito, e aí, qual é a ideia, né? Eu vou fazer alguma coisa aqui, pelo menos se brigar comigo, tá falando comigo. Mesmo que brigue, mas está me dando atenção, tá falando comigo. Então, assim, existe também N formas, né, de se chamar uma atenção mesmo. Dizer, olha, eu estou com problema. E muitas vezes, no caso do adolescente, ele nem passa pela mente dele, ele está ali sofrendo, está sentindo toda a questão dos sintomas e ele nem se toca que é a questão da depressão. Imagine pai que também não chega junto, não está ali prestando atenção. Aí vai ter um diagnóstico tardio, porque o adolescente ele não tem essa ideia, só se ele for muito esclarecido. Ele dizer, não, opa, tem alguma coisa errada, estou com algum problema, eu vou falar com meus pais. Mas geralmente não é que eles escondam, mas é por despercebido mesmo. Às vezes pode passar mil e uma coisa na mente de que ele esteja passando naquele momento, mas não vai pensar que é uma doença grave, uma depressão, algo do tipo, né? E aí a gente chama mais a atenção também dos pais, dos cuidadores, né? E também dos professores, essa questão de construir, eu não digo nem dos professores, mas dos pais mesmo. Construir esse laço, né? Desde pequenininho ali, para você entrar nesse universo também do adolescente, chegar junto, prestar atenção, ter esse vínculo mesmo com o adolescente, com o seu filho, para que você, quando você perceber uma mudança de comportamento, já ligar uma luzinha de que você precisa, né, prestar atenção e logo levar, né, para um médico especialista para ver o que é que está acontecendo. Porque se você não tem esse vínculo, você está muito ocupado para estar com seu filho, para entrar nesse universo, vai acontecer as coisas e você não vão perceber. Quando chegar no extremo, mesmo assim, a questão do adolescente, a questão até de se cortar, né? A automutilação. Sim. Então, aí você vai procurar ajuda para ele. Porque, como o Thaís falou, né? Já vai ser um pouco, não que não tenha tratamento, mas poderia ter evitado antes de chegar onde chegou. Então, pais, né? Cuidadores, vamos chegar junto, ter aquele momento, né? De interação. Como que você vai criar um vínculo ali com o adolescente? Porque o adolescente, como a gente já falou, a gente já trouxe, é uma fase complicada, né? Geralmente se desvincula um pouco dos pais para ficar um pouco mais isolada, a questão da identidade, da autonomia. Então, mas mesmo assim, com jeitinho, né, a gente consegue ali adentrar nesse universo do adolescente, que é uma fase com suas dificuldades, mas é necessário, né? E estar atento para quando acontecer alguma alteração, você já logo levar seu adolescente, né, para um cuidado mais específico. Então, é outra alerta que a gente traz. Teve outra coisa que você falou também, tá? E a questão da gratidão, né? Que você falou da gratidão. É algo muito importante, né? Nesses momentos, eu falo já quando já se está com a doença mesmo. É você conseguir olhar à sua volta, ver o que é que você tem de bom, o que é que você já conquistou, para poder tirar o foco um pouco das coisas negativas, porque geralmente quando se está nesse quadro, os pensamentos são negativos, a questão da desesperança, você perde realmente para você acha que você não vai ficar bem, você pensa que não tem cura, né? Então, assim, hoje você fala que você já conseguiu, que você
meio que se sente curada, né? Por conta da remissão mesmo dos sintomas. Porque você buscou atendimento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, você tem uma vida bastante, um estilo de vida diferenciado, que também vai contar muito para o tratamento, né? Não só a questão do medicamento, não só a questão da psicoterapia, mas também mudar o estilo de vida, né? Outra coisa interessantíssima, colocar adolescente para se movimentar, né? Fazer uma atividade, caminhar, correr, pular, né? Para que a serotonina, a noradrenalina poder, né, contribuir, porque a gente sabe que há uma alteração química, né? Há uma alteração, então vamos colocar esse adolescente para fazer um esporte, uma atividade, muda a alimentação, né? A gente sabe que existem alimentos que podem ajudar também. E é um estilo de vida. Deu uma Muito travada, bacana. Jamile. Você tá me ouvindo? Tô, consigo ouvir. Acho que Consigo ouvir. agora voltou. Pode falar. Foi porque tinha parado aqui. Consegue me ouvir agora? Consigo, consigo. Pode falar. E aí a gente já vai falando aqui, né, de como prevenir, questão da prevenção. Então, assim, né, é questão do estresse, é você tentar gerenciar. Eu falo do adolescente porque é uma fase onde existe a oscilação do humor mesmo, né? Existem as cobranças internas, cobranças externas. Então, tentar gerenciar essa questão da ansiedade, do estresse. Então, assim, como a gente falou, né, na live anterior, essa é uma fase bastante complicada, difícil, e quando se tem uma doença, uma patologia, se torna mais complicada ainda. Então, a gente precisa prevenir, e a prevenção que tem, ou tendo uma predisposição genética ou não, né? É você gerenciar o estresse, é você ter uma vida em movimento, né? Atividade física, alimentação, logo a questão da psicoterapia também, não precisa você estar doente para procurar um autoconhecimento, sabe o que é que você, qual o seu propósito de vida, quem você é, o que é que você, né? A questão do autoconhecimento é importante também. E aí, A criança não pensa, vou fazer birra, vou sai, bagunçar, vou quebrar uma coisa para chamar a atenção. E piorou quando se fala em questão de sentimentos, né? Eu não dizia vou chorar, vou ficar triste, vou ter vontade de me matar, como infelizmente eu cheguei a ter. Né? Eu não ficava pensando, eu vou me matar para chamar a atenção de minha mãe, eu vou me matar para chamar a atenção de minha família. Não, não é isso que passa. E sendo bem sincero, o que passava na minha cabeça era: vou me matar para deixar de ser um problema na minha família. Vou me matar para parar de ser o peso da família, parar de ser o problema da família. E, assim, sendo bem sincera, e aí até nessa questão do Setembro Amarelo chama atenção disso, eu só não me matei porque eu sempre fui trouxa. Então, assim, faltou-me coragem, sendo bem sincera. Faltou-me coragem e criatividade. Porque eu já fui várias vezes dormir pensando como é que eu posso tirar minha vida, sem sentir, sem sofrer tanto. Eu só pensava assim, eu tenho medo de sangue, então eu não queria me cortar. Eu tinha medo de fazer alguma coisa em mim e ir para o hospital e ficar cheia de agulha, cheia de soro, que eu tenho medo de agulha. Então, toda hora que eu pensava em uma solução para me matar, eu pensava se não desse certo todo o sofrimento que eu ia ter. Então, sendo bem sincera, eu só não me matei na adolescência porque eu não tive nem criatividade, nem coragem suficiente. Mas todas as vezes que eu pensei nisso, não foi pensando, vou me matar para virar o centro da atenção da família. Não. Era simplesmente porque eu queria acabar com aquela culpa que hoje minha amiga me ajudou, sou muito grata a isso, me ajudou a me mostrar que aquilo também era da depressão que eu não sabia. Era aquela sensação de eu quero parar de ser um peso na vida dos outros. Eu quero parar de dar trabalho. Eu quero parar de ser um custo. Eu quero parar de ter gente me apontando dizendo que sua mãe vendeu a casa por causa de você para sustentar o seu tratamento que é inventado. Porque, imagine, eu com deficiência temporária, com depressão, tomando medicação, e ainda tinha gente que apontava o dedo para mim como se eu tivesse inventando tudo aquilo. Um erro médico, inclusive, né, que não tem como inventar.
E, assim, eu só queria acabar com aquilo. E muitas vezes a forma que eu achava que poderia acabar seria tirando minha própria vida. E, assim, uma coisa que Jamile falou que me chamou muita atenção e que eu falo muito com as mães é você ter uma boa relação com os adolescentes para que você identifique alguma diferença, né? E eu costumo dizer para as mães o seguinte: tenha essa boa relação desde a infância, porque é muito difícil começar essa relação na adolescência, porque é uma fase já de rebeldia, é uma fase que os adolescentes se identificam mais com as pessoas da mesma idade, com os colegas, então vai ser muito difícil. Você nunca teve uma relação boa com sua filha de conversar, de perguntar como foi o dia, de brincar e tal. E justamente na pior fase dela, você resolve virar amiga. Ela não vai querer. Mas se você tem isso desde pequeno, você constrói nos mínimos detalhes, de sentar no chão para brincar, de perguntar como foi o dia na escola, nos mínimos detalhes, se você constrói isso desde pequeno, vai ser muito mais fácil na adolescência. Eu lembro que quando minha irmã estava grávida, eu cheguei a falar isso com ela, e é lindo de ver a relação que minha irmã está construindo com a filha. E eu sei que minha sobrinha vai precisar disso, principalmente agora que ela está vivendo uma situação de separação dos pais. Acho que ela está até se saindo muito bem, mas eu já chamei a atenção de minha irmã para ficar atenta a qualquer sinal de diferença. A gente já está pensando na possibilidade até de fazer um acompanhamento, porque é uma separação, né? No meu caso, foi com 7 meses. Eu tinha 7 meses quando meu pai e minha mãe se separou. Ou seja, eu não lembro. E me impactou. Imagine uma criança que já foi aí com 4 anos, 3, 4 anos, que pegou uma separação. Como é que não vai impactar? Uma menina que já está esperta, que já está falando, que já conversa, já entende, sabe? Então, tente construir essa relação desde pequena e preste atenção nos detalhes. Eu falo às vezes que às vezes a gente é cruel com coisas bestas e não percebe. Uma vez eu vi uma mãe, não vou citar nome, gente, se alguém que tiver que identificar essa frase, por favor, fiquem quietos. Mas teve uma mãe que uma vez falou assim: eu não aguento mais. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi esse filho ter nascido. E falou na frente da criança. Foi um desabafo dela? Foi. Mas aquilo ali fica na cabeça da criança. Mesmo que ela não lembre, aquilo ali já era, já marcou, já machucou. Então, cuidado com o que vocês fazem com suas crianças, com seus adolescentes, com o que você fala. Às vezes, na hora da raiva, é melhor calar, porque você vai falar merda. E o que você falou, às vezes, dói mais do que pancada. Muitas coisas que eu já ouvi na minha infância e na minha adolescência, eu preferia ter sido espancada. Porque até hoje eu não consegui esquecer. Amiga, eu tomei a fala porque a sua tela tinha travado, mas pode voltar a falar. A gente tem mais 5 minutos. Você ficou também travado aqui um tempinho e eu consegui pegar o momento que você estava falando que você não, né, não cometeu suicídio porque você tinha medo e tal. E assim, lembrando, né, que a questão de tirar sua vida do suicídio não é que o adulto, o adolescente quer de fato tirar a própria vida. Só para a gente, né, sinalizar isso daqui. A dor, né, que está sentindo, a angústia, é tão grande que ela não vê, assim, ela olha para um lado, olha para o outro, e muitas vezes ela quer acabar com aquilo, não sabe como, né, e parte para algo muito Arrepiei. pior, né, parte para algo que, infelizmente, ela vai a dor e vai ela também junto, né. Então, assim, a questão do tirar a vida não é uma questão de que, de fato, a pessoa quer fazer isso, mas ela quer acabar com aquilo que ela não dá conta, né? Por uma série de fatores, muitas vezes também por não estar se tratando também, né? E a gente sabe que os tratamentos são eficazes, a gente, né, tem como Se bem feito, né? Se bem feito. se bem feito, se bem feito. Por isso que, né, outra coisa que a gente pode chamar atenção aqui, não negligencie a questão do medicamento. Tem pessoas que a gente pode até depois fazer algo relacionado a isso, né? As pessoas têm um tabu muito grande com relação à medicação, certo que tem os efeitos colaterais, né? Isso também está melhorando bastante, está diminuindo bastante a indústria, né, farmacêutica tem trabalhado em cima disso, para que reduza os danos, reduza esses efeitos colaterais. Mas a gente sabe que existe ainda um preconceito, um certo tabu com a medicação, mas que tem casos que é necessário, né, para que você volte a Sim. funcionar, para que você volte para a escola, para que seu filho volte a, né, sair, passear, se integrar nos grupos. Então, assim, é necessário, né? Então, o tratamento
principalmente na questão da depressão, é fundamental, né? A intervenção medicamentosa, a psicoterapia, porque já vai atuar em outra área, né? Vai reestruturar esses pensamentos que estão negativos, estão distorcidos, né? Por conta de N fatores que foi falado aqui, né? Pode ser uma separação, pode ser uma exposição lá atrás, na adolescência, né? Abusos, violências, então são muitos fatores. Muitos fatores. Então, assim, ninguém está livre de ter uma depressão ou qualquer outra doença. Ninguém está. Então, o certo é o que a gente prevenir. E se, infelizmente, adquiriu a doença, não se desesperar. Vamos cuidar, vamos tratar, né? Existem os profissionais aí capacitados para isso, né? Busque o melhor, busque o que você confiar, o que você se identificar, né? E vamos reduzir aí os sintomas o máximo possível para que essa pessoa, esse adolescente, esse adulto possa voltar a viver, né? Não precisar cometer suicídio, não precisar viver em sofrimento, não precisar ter prejuízos na sua vida, porque a gente sabe que traz muitos prejuízos na questão da adolescência, principalmente, né? Prejuízos na escola, prejuízos, visão de futuro e tantas outras coisas, até a questão mesmo questão do namoro mesmo, né? Uma fase onde está aprendendo ali a ver os pares, né? Então, há esse comprometimento, há o julgamento, há os preconceitos. Então, meu apelo para os pais como o Thaís também acrescentou, né? Esses pais poderem chegar junto, estar ali, entrar nesse universo dos filhos, para quando, porventura, acontecer algo diferente, eles apoiarem, não achar que é frescura, não achar que é manha, não julgar, porque isso não vai melhorar, muito pelo contrário, isso vai piorar muito o quadro. A culpa vai ficar numa proporção e eu tenho certeza que ninguém quer ver o outro mal, não quer ver o outro adoecido. Então vamos ser mais empáticos, né? Mais generosos. E se não puder ajudar nesse sentido, não piora a situação, né? Pois é, acho que Passa você para disse tudo, né? Você disse tudo. não Se não puder piora, ajudar, fica quieto. Não, não, não interfere, né? passa para outra pessoa, encaminha Pois é, logo para que possa ajudar, né? Então, é. eu acredito que deu para esclarecer algumas coisas. Em outro Deu, momento a deu gente pode sim. A gente só trazer tem mais mais um coisas. minuto. A gente só tem mais um minuto, então vamos para nossas considerações finais. Né? Você estava falando aí do apelo, pode finalizar. Acho que a gente tem mais uns 50 segundos. Eu acredito que seja isso, né? A questão mesmo, como a gente quis chamar a atenção, né? Dos pais, dos cuidadores, é ter mais empatia, ser mais generoso mesmo com o adolescente, porque não é fácil, né? Esse Verdade. perpassar por isso. Temos 20 segundos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi Obrigada. muito bom, amiga. Muito obrigada também pela sua presença, por todos os esclarecimentos. Até a nossa próxima live.